Olá, tudo bom? Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou chegando também. Eu vou abrindo aqui no computador para acompanhar os comentários, tudo direitinho. Se alguém já tiver aí, dá um alô que quando eu entrar eu vejo. Porque o notebook deu um probleminha e não tava querendo ligar. Aí eu entrei um pouquinho de desespero, mas ele já ligou já. Então, boa noite para quem tá chegando, quem já chegou. Eu vou ver aqui já, assim que ele quiser carregar, que ele tiver essa boa vontade. Mas como é que foi a semana de vocês? Como é que todos estão, todas estão? Vão falando que daqui a pouco eu entro. Eu só não sei, porque tem um jeito que entra que eu não consigo ver. Ah, não. Ah lá, entrei do jeito errado, tá vendo? Mas espera. Tem que entrar aqui. Eita ferro. Pera. 10-0 tecnologia. Ai. O relógio tava errado e aí eu me atrasei um pouco também por causa disso. Ainda teve o computador que, né, tava de palhaçadinha. Achei já. Aqui. Aí eu clico aqui, eu acho. Olha, já estamos em 4 já. É isso. Sim, achei. Deixa eu mudar aqui pro meu perfil. Ai, gente, meu cabelo tá horrível. Mas enfim. Deixa eu tirar o som, né? Porque senão vai... Opa. Olha, vamos ver quem tá aqui. Gabi, olá, boa noite. Ju, boa noite, tudo bom? Temos um elemento novo no cenário. Ai, deixa eu dar um coraçãozinho aqui na minha própria live. Elaine, tudo bom? Boa noite, olá. Tem 5 pessoas, eu vou esperar. Eita, como é que faz isso aqui? Ah, tá. Eu vou esperar mais uns 3 minutinhos e aí a gente começa. Não tem como esperar muito. Mas aí eu espero 3 minutinhos. Olá, Elaine, boa noite. Não sei se eu já falei. Aí eu espero mais uns 3 minutinhos e a gente começa. Olha, entraram mais pessoas. Eu vou fazendo a audiodescrição enquanto isso. Atrás de mim, no fundo, tem um banner majoritariamente branco com as letras não tá dando pra ver porque o varal tá bem na frente. Mas nesse banner tá escrito em letras rosas o nome do projeto, de linhas, outras histórias e novas memórias. Um pouco à frente dele tá o nosso varalzinho. O nosso varal ele é azul, não tá dando pra ver direito, ele é azul e verde, tem um remendo ali, porque não deu tudo, mas enfim. Ele tá com 2 fotos antigas do lado esquerdo. No centro tem uma cartolina preta com algumas peças de quebra-cabeça já montadas, mas o quebra-cabeça está incompleto. As peças são azuis azul e amarelo. Do lado direito do varal desse que está nesse centro, do lado direito tem mais 2 fotos antigas. Aí do meu lado direito, na frente, um pouquinho atrás do varal apenas, temos o nosso banner que faz às vezes a vez de lousa. E aí nele tá escrito Quartas em Linha em Nós. A data de hoje, com Hugo Jeremias Guralindo,
o nome das histórias que serão contadas hoje, o mesmo desenho de semana passada, que é um relógio com os números inversos e sem o ponteiro. No centro desse relógio tem uma peça de quebra-cabeça. O número tem a data de hoje também, que está com os números invertidos. Do meu lado esquerdo temos o Hugo Jeremias Ruralindo. Ele é um monstrinho feito de caixas de sapato retangular. Ele tem as presinhas dele, a boca está aberta. Ele tem um olho só, igual ao ciborgue. Tem duas garras, duas mãozinhas, tipo garra de dinossauro. Ele tá forrado com papel de presente colorido, imitando peças de Lego. As cores verde, amarelo, laranja, vermelho e azul. Na frente do Ruralindo temos o nosso baúzinho. E hoje já dá pra ver que tá escrito Abra-me. E eu tô no centro, mais ou menos, do vídeo. Eu tô com uma blusa branca, com um desenho estampado, desenho de uma menina e um menino voando no céu, em cima de livros. Os livros, eles estão voando por causa de balões vermelho, azul, amarelo e verde. Tem um solzinho. Meu cabelo é preto, liso, mais ou menos na altura do ombro. Deixa eu ver quem entrou aqui. Dá boa noite pra todo mundo. Tem 9. Agora tem 10 pessoas. Boa noite, Patrícia, tudo bom? Boa noite, Luana. Opa, Rio de Janeiro, daqui de perto. Da onde do Rio? Boa noite. Alguém que deu boa noite com o perfil da página. Bom, eu esqueci de falar na audiodescrição, eu tô sem um óculos. Tô enxergando tudo embaçado. Mas tô sem ele, eu coloco o óculos pra contar as histórias. Ele tem a armação marrom. Então é isso. Ao longo da história vocês podem ir debatendo no chat. Nossa, tá horrível. Vocês podem ir debatendo no chat. A professora Fabrícia falou que hoje as histórias serão de mexer com nossos sentimentos, de verdade. E o debate também. Então vocês podem ir interagindo no chat. As meninas do projeto também estarão no chat respondendo vocês. Quando eu acabo de fazer a contação, eu sempre tento responder a todo mundo. Às vezes eu não consigo porque muitos comentários e também o computador ele dá uns bugs às vezes, mas eu sempre tento responder depois também. Então, e aí, eu acho que a gente... Olha, Renata Guerra, boa noite. Olha, é de São Paulo. Olá, seja bem-vinda. Temos já pessoas do Rio, pessoas de São Paulo. Que lugar de São Paulo? Eu acho que a gente não pode iniciar essa live sem mencionar e sem deixar... Oi? A Luana falou, Bananal São Paulo aqui. Olha, várias pessoas de São Paulo. E eu acho que a gente não pode iniciar essa live sem deixar aqui um certo comentário de indignação, né, com a notícia mais recente que a gente tem desse desministro, né, da verdade, da economia, do Paulo Guedes, querendo taxar livros. E aí, os livros, eles são figuras importantíssimas, né, nos nossos encontros. E para além deles também, nas nossas vidas, eu acho que, seguindo aqui, fazendo um resgate de tudo que a gente já debateu aqui, em outros meses, em outros momentos, a gente sempre viu as pessoas, né, falando da importância dos livros e da literatura em suas vidas. E fica aqui, então, né, nesse início,
essa incredulidade, eu acho que não é a palavra que define melhor, mas enfim, com essa questão da taxação dos livros. E com a justificativa ainda pior de que os livros seriam objetos da elite. Enfim, fica aqui a revolta por esse absurdo que tem acontecido. Né? Eu acho que a gente não poderia iniciar a live de outra forma né, diante disso tudo. E aí, semana passada, quem tava aqui... a Gabi falou Teresópolis aqui. E aí, semana passada, quem tava aqui, nós escrevemos bilhete. Olha, a Renata falou MOCA, Pedagogia Rural. E aí, semana passada, quem tava aqui, nós escrevemos bilhetes, né, para aqueles que, de alguma forma, nos marcaram, né, estando presentes ou não mais. E aí nós escrevemos esses bilhetes e colocamos os nomes dessas pessoas às quais os bilhetes foram destinados no nosso baú. E para guardá-los, para tê-los como lembranças, para cuidá-los. Mas esses nomes, eles também são peças importantes no quebra-cabeça, né? na nossa vida. E então, por isso, enquanto peças importantes, eles não podem ficar guardados para sempre, porque se você guarda, uma hora vai pesar, como o coração que fica guardado na garrafa. Então, eles não pertencem para sempre a esse baú. Eles estão no nosso dia. Eu vou tirar daqui de cima, porque senão eu vou dar estabanada do jeito que eu sou. Vai cair tudo. Ai. E eles são peças importantes na nossa vida e por isso eles também compõem o nosso quebra-cabeça. Deixa aqui. E por isso iniciamos essa live resgatando eles e deixando junto as outras peças. Vai dar certo, gente, pera. E aí eu não marquei quando eu fiz, então eu não... Eita. Né, que são os professores. Os profissionais da linha de frente. Casou certinho. As crianças. Ai, pera. Os jovens cientistas. Nossa, mas eu tô colando tudo torto. Mas é assim mesmo porque nada na vida é certo, gente. Regina Célia. O Ju tá colando aqui. Ó, tá casando certinho. Perfeito, gente. Maravilhoso. E não poderia deixar de fora nessa carta, nesse bilhete feito de semana passada, a todos nós, né, aqui os amigos do projeto. Eita, tudo colado tudo, mas enfim. Tá certinho.
deixa eu ver aqui, a Gabriela falou, como diria Darcy Ribeiro, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto, exatamente. Rafa Cardoso falou, Rio de Janeiro mesmo. Professora Fabrícia falou, um país se faz com todos e com livros. É uma pequena adaptação à famosa frase de Lobato. Exatamente. E aí, né, nós não podemos guardá-los. E aí eles compõem esse quebra-cabeça nosso e da vida. E de cada um, nosso em conjunto, como esse aqui, e o individual de cada um. E só sentimos e aí nós só conseguimos montar essas peças, nós só conseguimos fazer os nossos bilhetes na semana passada porque a gente se permite sentir. E só sentimos também quando olhamos para as peças. E é preciso sentir amor, é preciso sentir carinho, é preciso sentir junto, é preciso sentir dor também, é preciso sentir o medo também. E é preciso sentir saudade. A nossa primeira história da noite é do Ricardo Viveiros. Saudade, Ricardo Viveiros. O que é saudade? Uma palavra que só existe na língua portuguesa, porque ela é romântica. Um sentimento que nas asas do vento vem e pousa em nossa cabeça. É impossível deixar de sentir a sua presença, até porque ele dá umas bicadinhas de vez em quando no coração da memória. Em alguns casos, até mesmo costuma fazer um ninho. E se de repente aparecer um outro sentimento chamado amor, então tudo fica mais sério. Saudade e amor se apaixonam com muita facilidade. Acasalam e têm vários filhotes. Podemos sentir saudade de lugares, móveis, momentos, animais, objetos, veículos, músicas, brinquedos, roupas, perfumes, livros, filmes, sabores, imagens. Mas, principalmente, de pessoas. Sentimos saudade de quem nos desperta bem-querer. Primos, padrinhos e afilhados, avós e netos, colegas, vizinhos, irmãos e meio-irmãos, amigos, padrastos e enteados, tios, sobrinhos, pais e filhos, professores, professoras e alunos, profissionais. Paixões. Nesse caso, a saudade às vezes chega a doer bem no fundo da nossa alma. Sentimos saudade, é estranho até, de quem nunca vimos pessoalmente, como personagens de histórias, revistas em quadrinhos, filmes, programas de televisão, desenhos animados. É possível sentir saudade até mesmo do que sonhamos ser e ter, mas nunca conseguimos. Em compensação, quem sente saudade jamais está sozinho. A vida é como um grande quebra-cabeça. Ao longo do tempo, vamos armando as suas peças com o que gostamos. Podemos demorar bastante para preencher todos os vazios. Mas um dia, o quadro fica completo. Nesse momento, não sentimos mais saudade. Mas quando olharem o quebra-cabeça que deixamos, o que será que verão? O que será que irão sentir? Que lembranças serão passadas? Que imagem estará formada? Esse foi o nosso primeiro conto. E aí eu deixo essa reflexão, né? Já finalizei com essa reflexão. E eu queria perguntar para vocês, que imagem você acha que estará formada, ou que está se formando no quebra-cabeça? E no seu, no caso, e que lembranças
que serão passadas? Que ensinamentos você acha que o seu quebra-cabeça contará? Deixa eu ver aqui, a Gabi mandou. A Dona Ivone entrou. Olá, Dona Ivone. Dona Ivone, tudo bom? Boa noite, um beijo. A Gabi falou, como diria Fabrício Carpinejar, saudade é o amor que não conseguimos dar, que sobrou dentro de nós. Saudade de tudo que eu ainda não vi. Saudade, Renato Russo. E aí eu queria provocar para vocês que imagens e que lembranças e que histórias vocês acham que o quebra-cabeça de vocês contarão. A Dona Ivone falou que ama as saudades dela, né? Ela fecha os olhos e conversa com elas. Ai, Dona Ivone, que legal. E o que você conversa com elas? O que elas falam pra você? Você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Bom, pensando num panorama geral, eu acho que o quebra-cabeça da gente, ele não é formado de uma só imagem, mas de várias. E não sei, eu acho que no meu seria, sei lá, a louca do conto da Aya. Atualmente estou sendo a louca do conto da Aya. Filmes, séries, enfim. É muito difícil, como a gente já falou aqui, escrever da gente, mas eu acho que é mais difícil ainda falar também. Então, não sei, não saberia dizer que imagens. Quando eu estava montando também, eu tentei buscar, mas não veio nada. Eu acho que é muito complicado você ter essa visão panorâmica do seu próprio quebra-cabeça, né? E é curioso, eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente também, mas já deixo aqui uma pincelada. A Gabi falou, lembranças da leveza da infância. Nossa, também, eu acho que também estaria um pouco disso, do Fusquinha Verde, né, desses momentos, assim, que a gente não tinha muitas preocupações e, enfim, né, desses balanços da infância mesmo. E aí, parando para analisar, além da gente nunca conseguir enxergar por completo esse quebra-cabeça, essa imagem que vai se formando aos poucos, a gente também nunca vê o nosso quebra-cabeça completo, né? Pra gente sempre estará faltando alguma peça. A gente pode completar um ciclo e aí outro já se inicia. Então, o quebra-cabeça tem sempre essa incompletude pra gente. E a completude dele, ela só vai poder ser apreciada pelo outro, pra quem a gente deixa, né? E toda vez que, né, e toda vez que alguém lembrar dessa peça, toda vez que alguém vê essa peça, nós seremos infinitos, seremos eternos. Aí me lembra um pouco também o que o desenho Viva traz, né, se alguém lembra de você, você ainda vai estar vivo, vai seguir, ainda vai viver nessa lembrança. E aí é isso que o nosso quebra-cabeça traz também, né, um pouco. E, né, e essa montagem vai vindo como um ciclo infinito de novas possibilidades, novos erros, novos acertos. Né? Como diria o Rei Leão, um círculo sem fim. A Ju falou que pensou no Viva também. Pois é, eu acho que o Viva, ele traz bem a ideia da infinitude que somos, de acordo com as lembranças que deixamos. E aí é sempre essa nova possibilidade nesses ciclos. Mas a gente não pode ignorar, né, aquilo que a gente sente. Porque o que a gente sente é uma peça fundamental no que a gente vai deixar e no que a gente vai lembrar. Em como seremos lembrados, na verdade. Opa, eu tirando aqui. A Luana falou. Saudade da vida antes da pandemia. Talvez a vida nunca mais volte a ser a mesma, mas valorizaremos ainda mais cada momento depois da pandemia. Concordo, Luana. A Dona Ivone conversa sobre os sonhos que tinha que faziam fugir da realidade dela, né? Minha inocência fugal. Vamos lembrar como adorava ver a chuva fina
e imaginava que era neve, comer bolinhos de chuva da minha mãe ou batata doce cozida no café da tarde. E a chuva caía. Ai, que lindo, Dona Ivone. A próxima história vai falar um pouquinho sobre isso. Olha que maravilhoso. Boa noite, Bruna, tudo bom? E aí, a gente precisa sentir, né? Porque é no sentir que nós somos completos, é no sentir que nos tornamos infinitos. E é impossível deixar de sentir sua presença, até porque ele dá bicadinhas de vez em quando no coração da memória, né? O nosso primeiro destaque da noite, que é esse, né? E nem sempre essa saudade é tão acolhedora, e tudo bem ela não ser acolhedora, né? Ela não precisa ser acolhedora o tempo todo. E aqui temos mais uma pecinha, né, com o nosso destaque, o primeiro destaque da noite. E tudo bem ela não ser acolhedora o tempo todo. Semana passada a gente tava aqui, do que a gente sente falta, que a gente não pode mais ter na rua. E aí praticamente a maioria falou, do transporte. Eu até cheguei a falar, né, do 712L e tudo mais. E não é uma saudade tão acolhedora, assim, pra quem tá de fora. Mas é uma saudade que a gente sente, né? Então, tudo bem ela não ser tão acolhedora assim. Sim, a bicadinha pode doer de vez em quando e tudo bem. A Ana Paula falou que sente saudade de lugares. Sim, eu tô morrendo de saudade do arpoador, inclusive. A professora Fabrícia falou da saudade que bica no nosso coração, sim. E ela bica e é pra doer mesmo, né? E não deveria existir um tempo um tempo padrão, né, para você ou um protocolo que dite como é que você deve sentir, até que ponto você deve sentir, o que quer que seja, né? Não devia ter um tempo pré-determinado, um protocolo pré-estabelecido para falar como você deveria agir, como você deveria sentir, quando e o que, né? E aí, quando a gente estava debatendo isso, quando eu estava montando, também me lembrou muito, muito o livro Admirável Mundo Novo, né? Que eu já vou ler, gente. Que tem no Admirável Mundo Novo é uma sociedade utópica. E aí, logo no prefácio, tem uma passagem que eu não vou lembrar de cabeça, mas que ele já fala que não é tão utópico assim, né? As utopias estão cada vez mais reais. E aí, nesse livro, se eu não me engano, se passa no que seria a Inglaterra. E aí, é uma sociedade dividida em castas, uma sociedade feita artificialmente. E então, desde criança já tem um incentivo de tipo, o seu lugar é esse, você faz isso, assim, assim, assim. E aí você manda ondas para aquela pessoa não se rebelar e não sair da sua casta, né? E aí você já consegue com essa síntese bem breve, bem rasa que eu fiz agora, eu acho que já dá pra ver as semelhanças que se tem. E aí nesse livro você tem uma droga que se chama soma. E essa soma, ela evita que você sinta as coisas. E aí você começa a ser robô, você começa a não sentir realmente nada. Quando você tá mal, principalmente os sentimentos ruins, você não sente esse sentimento ruim. E aí, né, ninguém pode ser feliz o tempo todo. Mas, né, com essa soma, você finge que sim, porque quando você começa a sentir, você começa a se humanizar. E a partir do momento que você sente dor, né, que você se permite sentir, que você se humaniza, você não vai ser facilmente posto no seu lugar, não vai ser facilmente manipulado. E, né, porque quando a gente sente dor, a dor nos faz gritar, a dor nos incomoda, nos faz ver sobre uma outra perspectiva. E aí essa outra perspectiva pode ser uma perspectiva não tão interessante para a sociedade capitalista, sabe? E aí, porque você se rebela, você questiona. E aí no livro, esse amor é igualmente proibido, porque o amor ele desperta paixões.
Mas deixa eu ler aqui o que botaram aqui rapidinho, antes de eu falar um pouco sobre as paixões. A Bruna falou que tá amando esse quebra-cabeça. Como somos feitos de várias peças que colhemos nas experiências que vivemos ao longo da vida. Verdade, né? E aí a gente constrói a nossa peça e ajuda o outro a construir a peça dele. Então, nenhum quebra-cabeça é tão individual quanto a gente pode pensar. A Ju botou essa dualidade, me lembra muito dos Irmãos, da Pixar. Não vi esse. Representa uma saudade de tristeza que um dos irmãos não viveu. Ao mesmo tempo, tem um grau de gratidão pelo que ele recebeu de legado. Esse eu não vi. Esse é filme, curta? O que é, Ju? E aí eles despertam a paixão, né? No livro também a gente não consegue... Eles, né, no caso, não conseguem ver a paixão. Porque a paixão, nesse caso, a saudade, algumas vezes chega a doer, né? Bem no fundo da nossa alma. Que é o nosso segundo destaque. E aí, quem nunca sofreu por amor? Comenta aí quem nunca sofreu por amor, né? Deixa eu prender aqui. Agora tem que achar o lugar dela, porque eu realmente não lembro onde é que é. É aqui. Não, aqui. É um longa da Pixar que estreou no início do ano, um pouco antes da pandemia. Eu vou procurar, Ju. E aí, quem nunca sofreu por amor, né? Quem nunca... E aí, você costuma achar que isso é uma bobeira, né? Quem nunca escutou que é uma bobeira sofrer por isso? E aí, por que é bobeira? Segundo quem? E aí, né, por que não se pode sofrer por amor, sofrer por paixão, românticas ou não? Né? Por que isso é bobeira, isso é perda de tempo? Eu vou deixar aqui, mais pra frente eu vou falar um pouquinho disso, mas queria escutar de vocês, por que vocês acham que é falado isso? Ah, bobeira, perda de tempo. Por quê? A Rafa falou que todo mundo já sofreu por amor, nem que seja um personagem de série. Nossa, eu sou ótima pra sofrer por personagem de série. A Gabi falou, eu com meu ascendente em câncer, sofrendo sempre por amor. Eu também tenho ascendente em câncer, vou jogar a culpa nele também. E aí é isso, né? Nós estamos tão acostumados também, é um pouco disso, né? Tem mais, mas falando um pouco sobre isso, estamos tão acostumados a determinadas convenções sociais que a gente acaba aceitando essas convenções sociais como normais e a gente não se questiona mais, a gente não questiona, mas por que isso? Por que não aquilo? E isso é algo perigosíssimo, porque a partir do momento que a gente aceita uma convenção social que é baseada em um determinado pensamento, em uma determinada filosofia, e a gente para de questionar, mas por que isso, mas por que aquilo, e a gente aceita como normal, a gente anula tantas outras, né, e aí a gente aceita e a gente não se reconhece, a gente toma a nossa dose de soma diária. Aceitar essas convenções, por mais que não seja, né, a sua, que você segue, mas porque já tá assim há tanto tempo, é próprio. Será que né? Como é que... quem disse o que é o certo e o que é errado nessas normas? Por que a gente não pode sofrer? Por que a gente tem que sofrer desse jeito ou daquele outro? E aí, nessa questão das convenções sociais que a gente não questiona, me lembrou muito, né, nesses dias, uma mãe teve a guarda da filha dela, perdeu a guarda da filha dela pra avó, não sei se materna ou paterna, não recordo, porque essa mãe levou a filha dela pra uma cerimônia num terreiro. E aí ela teve a guarda da filha dela, ela perdeu a guarda da filha dela pra avó, que é evangélica, se eu não me engano. E aí a gente pensa,
Ué, a mãe perdeu a guarda da filha por causa disso, mas e tantas outras crianças não acordaram cedo aos finais de semana para participar de uma catequese ou de uma missa? E aí, por que há essa diferença? Por que há, né, um tá errado e o outro não? Por quê? Deixa eu ver aqui o que escreveram, né? A Ju falou que as pessoas que exigem isso estão amarguradas por dentro. A Dona Ivone falou: saudade que dói, saudade de um lugar que trabalhei com uma professora. Depois chegou outra, tão linda e amável quanto a primeira. Uma amiga mesmo. Quebra-cabeça que vem vindo e vou juntando. Saudade por amor, saudade daquela salinha, daquele corredor, daquela universidade naquela época. Ai, Dona Ivone, que lindo. A Elaine Cordeiro falou sim para alguém, respondendo a Rafa. A Rafa falou da intolerância religiosa que fala, né? Pois é. Oi, Liz, tudo bom? Boa noite. A professora Fabrícia deu uma boa notícia, falou que a justiça já deferiu a favor da mãe. Eu não tinha visto, eu tava procurando hoje de manhã, mas eu não encontrei mais nada. Ah, então que bom que a justiça já deferiu a favor da mãe. E aí, né? E aí também outra coisa que é imposto não só como e quando e de que forma se deve sentir essa saudade é muito do que a gente vai vendo aqui dessa pandemia, dos rituais de despedidas, né? E aí até quanto esse ritual de despedida não se torna também um protocolo a ser seguido segundo preceitos de uma determinada visão religiosa, né? E não teriam outras formas de despedidas, né? O que vocês... assim, eu tava assistindo uma live esses dias, se não me engano foi semana passada, foi sexta, sábado e domingo da semana passada, que tava sobre mulheres indígenas e como é que algumas comunidades estão enfrentando a pandemia. E aí a gente viu... eu vi a fala de tantas mulheres e na quinta-feira ou na sexta, eu não recordo, acho que foi na quinta pela manhã, elas falaram de diferentes rituais de despedidas a depender da comunidade e tudo mais. Então, assim, por que a gente não reconhece, por que a gente não enxerga essas outras formas de despedidas, né? E aí a gente também tem aquela imagem, por falar, né, nesses rituais de despedidas do moço que subiu a janela do hospital para ter esse último momento com a mãe, né, que estava hospitalizada, já estava em estado avançado, e ele subiu, ele fez esse esforço de subir as janelas do hospital para passar esse último momento com a mãe. E assim como ele, milhares de outras pessoas não puderam né, assim como ele não, mas diferente dele, outras pessoas não puderam estar presentes, nem fazer esse tipo de ritual, mas sabe, não teria outras formas de despedidas também? E aí, deixa eu ver aqui. E aí a gente vai montando assim essas peças com esses questionamentos, né? Porque a vida é como um grande quebra-cabeça. Ao longo do tempo, vamos armando as suas peças com o que gostamos. Mas, e aí eu deixo essa reflexão enquanto eu colo a pecinha, será que a gente gosta de todas as peças? O que vocês acham? Comenta aí. A gente de fato gosta de todas as peças? A gente gosta de todas as peças ou a gente sofre uma pressão externa para gostar de todas as peças? E porque assim, né? Ou a gente sofre uma pressão externa também para ter esse quebra-cabeça perfeito,
para gostar e ter todas as peças. Algo muito comum é essa questão, pelo menos para mim, do meu ponto de vista, do meu local de fala, seria essa questão da heteronormatividade, né? Que você é tão pressionado por ela, pelo menos eu me sentia tão pressionada por ela, que você acaba se forçando a gostar de uma determinada peça que não encaixa no seu quebra-cabeça. E aí você vai virando as peças de todas as formas, tentando, porque falaram que tinha que encaixar. Então, então até que ponto que é um quebra-cabeça de fato, nossa, e até que ponto a gente tenta ceder a essas pressões de você toma essa peça aqui e você tem que se virar e encaixar no seu quebra-cabeça. Gabi, algumas peças não são confortáveis e nem fáceis, mas fazem sentido no todo. A Ju falou que quebraria alguma das minhas peças sem pensar duas vezes. Por quê? Todas as outras só se encaixam se elas existissem. Também tem essa questão das peças. E aí, nessa pressão do quebra-cabeça perfeito, eu pergunto, né? É perfeito segundo que padrão? Perfeito segundo que forma? Quem determina esse padrão? E esse padrão que tem pessoas que nunca vão conseguir alcançar propositalmente, né? Porque se todo mundo pudesse desenhar um quebra-cabeça perfeito, não existiria sociedade capitalista, assim, da forma que ela é, com as opressões que ela tem. Então ela precisa dessas opressões. Então por isso ninguém vai conseguir, poucas pessoas vão conseguir, pouquíssimas, se conseguirem montar o quebra-cabeça tão perfeito quanto se querem. Dona Ivone falou que não gosta de todas as peças, não gosta de lembrar das peças. Meu quebra-cabeça é sempre incompleto, prefiro assim. Tá certa, Dona Ivone. E aí, né, enquanto esses desgovernos, esse governante desencantado se sente confortável para comemorar um título de futebol, né, e outros desgovernantes desencantados para abrir praias, né? Quantos profissionais da linha de frente, quantos pacientes, quantas famílias, quantas pessoas ficaram sem alguém, ficaram sem uma peça, e aí ficaram com esse vazio da saudade e ficaram com esse vazio no lugar à mesa da sua avó amarela, que é a nossa segunda história. A avó amarela é Júlia Medeiros e Elisa Carareto. Na casa da minha avó, não a azul, a avó amarela, tinha uma mesa que ocupava toda a varanda. Cabem mais de 12 apóstolos, ela dizia, cozinhando a Santa Ceia. Vó Amarela amava os domingos, acordava antes do dia e se aprontava, sem dar um pio, por ainda estar sem sua boca. A boca da minha avó passava as noites de molho, num copo, em cima do criado mudo, sem dizer uma palavra. E você não tem medo que ela se afogue, vó? Que nada, depois que ela passou a dormir na água, nunca mais tive sede à noite. Durmo feito fada. E vó Amarela só vestia sua boca depois de tomar o café. Assim, nem precisava escovar os dentes. Como brilhavam! Os dentes da minha avó pareciam ter sido fabricados. Sem se despedir do avô, que ainda roncava, ela saía rumo à feira. Amanhã apanhava pelo caminho mesmo. Feira era um lugar onde cabiam quase todas as cores do mundo. Além da sacola, as pessoas também levavam suas bocas para falar sem parar e experimentar antes de comprar. Vó Amarela sempre deixava um galo encomendado. Privilégio da freguesia, me explicou o moço. Minha avó voltava com a sacola cheia de um lado e o bicho dependurado de cabeça para baixo do outro. Ele não gostava de ter que ficar que nem arremendo de morcego e batia forte as asas. Mas a vovó sabia bem como baixar-lhe a crista.
No caminho de volta, a vó amarela sempre tinha uma visita para cumprir. Por trás do vidro côncavo e grosso, o filho preto e branco aguardava, de farda, pelas flores que enfeitariam seu silêncio. O galo sempre se recusava a entrar no cemitério e tinha de ficar junto ao zelador. Por que o zelador vem aqui todos os dias se o galo só vem aos domingos, vó? Ora, para tomar conta dos galos das pessoas que vêm nos outros dias. Foi um alívio saber que aquele senhor não estava ali para vigiar os mortos. O resto do caminho era feito de saudade e lágrima. Era como se a boca da minha avó voltasse a repousar ao lado da cama depois de engolir todo o barulho do mundo. A avó amarela tinha dentro dela um lugar reservado para o vazio. Ao chegar do cemitério, tinha-se que tirar os sapatos e lavá-los bem, antes de entrar em casa, sabe? Para a morte não fazer visita. Sem dar bom dia, vó amarela pedia ao seu marido que lavasse a bacia de alumínio para a varanda e distraísse as crianças. Sozinha com o galo, ela dizia estar preparando o almoço. Era o bicho, então, que descascava as batatas? Minha avó cometia uma morte aos domingos e aquilo confundia o meu amor. Os filhos coloridos chegavam trazendo os outros netos dela e a mesa que ocupava toda a varanda ficava do tamanho do criado mudo. Todos rezavam antes de comer, menos nós, que nos esforçávamos para não rir na hora da oração. Ninguém se esquecia de levar a boca, não. Falávamos, comíamos e ríamos pelos 12 apóstolos, os 3 reis magos e ainda pelos 10 mandamentos, infringindo os 7 pecados capitais. Minha avó sempre era a última a sentar-se à mesa e não almoçava. Dizia que não gostava de comer a própria comida, mas eu sabia. Eu sabia que era remorso de mastigar a morte que ela encomendava de véspera. E meu coração perdoava. Para cada filho cozinhava um prato: quibe, macarrão, bacalhau, arroz, feijão batido inteiro, batata frita, frango assado na bacia de alumínio e pernil. E o mesmo se dava para a sobremesa. E o mesmo para a semana que viesse, para a próxima, para a próxima, para a próxima, próxima. Não que a avó amarela fosse uma pessoa previsível, não. O domingo se arrastava pelo dia, o almoço era seguido de café, depois os filhos se revezavam entre os cochilos e as rodas de buraco comandadas pelo grande vencedor do campeonato do bar da rodoviária, o meu avô. A vovó ficava na cozinha, lavando vasilhas, passando cafés e lustrando a tarde. As noras a ajudavam com reserva. Tudo tem que sair do jeito dela. E vó amarela me sorria com os dentes de porcelana. A boca da minha avó parecia um jogo de chá. O sorriso de louça inglesa convocava os netos para conferir o resultado do sorteio na televisão. De trás do filtro que ficava no alto, bem no alto, ela tirava um maço de cartelas e repartia entre nós. Apreensivos, torcíamos para que vó amarela, depois de ter pago nos bilhetes o que daria para comprar uma casa de 2 andares com piscina, ou talvez até uma Barbie sonho de férias, pudesse, enfim, aparecer na televisão. Para ela, este era o grande prêmio. Os trilhões de cruzeiros seriam repartidos entre os filhos e os netos, que a presenteariam com dezenas de frascos de laquê e creme Nivea. Mais uma vez, o telesonho da minha avó era adiado. Prorrogado, assim, os sonhos de toda a prole. Os pais mandavam que os filhos se despedissem da avó, mas ela logo convidava os netos para o lanche. O quibe com ketchup dava para ela um... Gente, voltei. Foi a mulher do Google que... Foi a mulher do Google que me sabotou de novo. Onde que parou na história? Deixa eu perguntar aqui pra vocês.
foi a mulher do Google que me sabotou de novo, por alguma razão. Perdão. Mas a mulher do Google sabotou a avó amarela de novo. Vamos iniciar. Aonde que parou? Na história da avó amarela. No creme Nivea. Tá, pera. Tá, frascos de laque e creme Nivea. Nos dentes da avó amarela? Tá, vamos aqui nos dentes então. Foram os dentes da avó amarela. A Bruna falou que ouviu até o quibe com ketchup. Tá. Vamos então do início? Tá bom então, do início. Tudo de novo. Na casa da minha avó amarela, não azul, a avó amarela, tinha uma mesa que ocupava... Então vamos começar do início de novo. Na casa da minha avó, não azul, a avó amarela, tinha uma mesa que ocupava toda a varanda. Cabe mais de 12 apóstolos, ela dizia, cozinhando a Santa Ceia. A avó amarela amava os domingos. Acordava antes do dia e se aprontava, sem dar um pio, por ainda estar sem sua boca. A boca da minha avó passava as noites de molho num copo em cima do criado mudo, sem dizer uma palavra. E você não tem medo que ela se afogue, vó? Que nada, depois que ela passou a dormir na água, nunca mais tive sede à noite. Durmo feito fada. E vó amarela só vestia sua boca depois de tomar o café. Assim nem precisava escovar os dentes. Ah, como brilhavam! Os dentes da minha avó pareciam ter sido fabricados. Sem se despedir do avô, que ainda roncava, ela saía rumo à feira. Amanhã apanhava no caminho. Feira era um lugar onde cabiam quase todas as cores do mundo. Além da sacola, as pessoas também levavam suas bocas, para falar sem parar e experimentar antes de comprar. Vó amarela sempre deixava um galo encomendado. Privilégio da freguesia, me explicou o moço. Minha avó voltava com a sacola cheia de um lado e o bicho dependurado de cabeça para baixo do outro. Ele não gostava de ter que ficar que nem arremendo de morcego e batia forte as asas, mas vovó sabia bem como baixar-lhe a crista. No caminho de volta, vó amarela sempre tinha uma visita para cumprir. Por trás do vidro côncavo e grosso, o filho preto e branco aguardava, de farda, pelas flores que enfeitariam seu silêncio. O galo sempre se recusava a entrar no cemitério e tinha de ficar junto do zelador. Por que o zelador vem aqui todos os dias se o galo só vem aos domingos, vó? Ora, para tomar conta dos galos das pessoas que vêm nos outros dias. E foi um alívio saber que aquele senhor não estava ali para vigiar os mortos. O resto do caminho era feito de saudade e lágrima. Era como se a boca da minha avó voltasse a repousar ao lado da cama depois de engolir todo o barulho do mundo. A avó amarela tinha dentro dela um lugar reservado para o vazio. Ao chegar do cemitério, tinha-se que tirar os sapatos e lavá-los bem antes de entrar em casa, sabe? Para a morte não fazer visita. Sem dar bom dia, a vó amarela pedia ao seu marido que levasse a bacia de alumínio para a varanda e distraísse as crianças. Sozinha com o galo, ela dizia estar preparando o almoço. Era o bicho então que cortava as batatas? Minha avó cometia uma morte aos domingos e aquilo confundia o meu amor.
Os filhos coloridos chegavam trazendo os outros netos dela e a mesa que ocupava toda a varanda ficava do tamanho do criado mudo. Todos rezavam antes de comer, menos nós, que nos esforçávamos para não rir na hora da oração. Ninguém se esquecia de levar a boca. Falávamos, comíamos e ríamos pelos 12 apóstolos, os 3 reis magos e ainda pelos 10 mandamentos, infringindo os 7 pecados capitais. Minha avó era sempre a última a sentar-se à mesa e não almoçava. Dizia que não gostava de comer a própria comida, mas eu sabia que era remorso de mastigar a morte que ela encomendava de véspera e meu coração a perdoava. Para cada filho cozinhava um prato: quibe, macarrão, bacalhau, arroz, feijão batido, feijão inteiro, batata frita, frango assassinado na bacia de alumínio e pernil. E o mesmo na sobremesa. E o mesmo para a semana que viesse, para a próxima e para a próxima. Não que a avó Amarela fosse uma pessoa previsível. O domingo se arrastava pelo dia. O almoço era seguido de café, depois os filhos se revezavam entre os cochilos e as rodadas de buracos, comandada pelo grande vencedor do campeonato de bar da rodoviária, meu avô. Vovó ficava na cozinha, lavando vasilhas, passando cafés e ilustrando a tarde. As noras ajudavam com reserva. Tudo tinha que sair do jeitinho dela. E vó Amarela me sorria com os dentes de porcelana. A boca da minha avó parecia um jogo de chá. O sorriso de louça inglesa convocava os netos para conferir o resultado do sorteio na televisão. De trás do filtro, que ficava no alto, bem no alto, ela tirava um maço de cartelas e repartia entre nós. Apreensivos, torcíamos para que vó Amarela, depois de ter pago nos bilhetes o que daria para comprar uma casa de 2 andares com piscinas, ou talvez até, quem sabe, uma Barbie sonho de férias, pudesse enfim aparecer na televisão. Para ela, este era o grande prêmio. Os trilhões de cruzeiros seriam repartidos entre os filhos e os netos, que apresentariam com dezenas de frascos de laque e creme Nivea. Mais uma vez, o telesonho da minha avó era adiado, prorrogando assim os sonhos de toda a prole. Os pais mandavam que os filhos se despedissem da avó, mas ela logo convidava os netos para o lanche. O quibe com ketchup dava para ela um bônus de família. Enquanto os primos mineiros arremendavam o sotaque dos primos do interior de São Paulo, ela separava queijo, farinha, carne de lata e biscoito trançado. Para viagem, sabe? Embrulhado em pano de prato, carinho era sempre dividido irmãmente. Teríamos todos uma fatia da avó Amarela. Em casa, com a gente. Com essa maneira de encolher as lonjuras, poderíamos visitá-la em cada mordida. A minha avó cozinhava lembretes. E essa é a avó Amarela, dessa vez sem sabotagem do telefone. Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Alguém falou, né, que quando era criança o pai comprava as galinhas caipiras para fazer a cabidela. Cabidela é comida? Não, realmente não sei. Meu tio conta que quando ele era criança, ele ia na feira com a avó dele, a minha bisa no caso, pegar uva para fazer vinho. A Elaine falou que quando criança o pai dela comprava galinha para criar. Nunca conseguimos comer as galinhas, colocávamos o nome delas e tínhamos pena de comer. Gabi falou, cozinhar lembretes. E aí, essa é a avó Amarela. Essa memória afetiva. E aí eu queria perguntar para vocês, eu vou ser bem breve, né, por causa do horário até, né, apesar de ter caído, rolado essa sabotagem, eu vou tentar enxugar tudo e não me alongar tanto por causa do horário. Mas eu queria perguntar para vocês que memória vocês construíram agora na quarentena que constroem essa memória afetiva. Ou que memória afetiva você sente falta depois dessa quarentena?
né? Deixa eu ver aqui. Foi a Alice que tinha falado que eu li. E aí, né, assim, para construir todas essas memórias, para construir, ter esse sentimento, para construir essa narrativa que a gente acompanhou, a gente precisa sentir saudade, né, como a gente vem falando. A Gabi falou que sente saudade de almoçar com a mãe e a irmã. Eu também sinto muito falta desses momentos em família, né, apesar de muita confusão, muito barulho, muito tudo, é sempre engraçado, sempre acaba. A cabidela é uma forma de cozinhar a galinha. Sim. E aí, né, e aí a gente tava falando, é preciso, para construir essas lembranças, elas só são permitidas quando a gente se permite sentir saudade, quando a gente vivencia esse momento. E aí, como a gente tava falando no primeiro debate, em uma sociedade, né, capitalista, onde o lema é tempo é dinheiro, sentir torna-se como se fosse algo quase que proibido, porque o sentir não é utilitário, né, segundo essa visão, segundo essa formação social. Sentir não é utilitário para o outro, porque são lembranças tão subjetivas, tão próprias, que, né, pro outro não vai ter um valor de uso imediato. Não vai ter, não gera mais valia o sentimento. Então, sentir e criar memória torna-se quase proibido. Tanto que na história de algum tempo atrás, né, do Pássaro Encantado, a gente vê como é que essa memória é constantemente apagada. A gente debateu um pouco sobre isso. E se você não, você precisa sentir para criar memória. Então, um tá junto com o outro. E aí, se você não cria essa memória, você justamente se afasta desse animal encantado, né, seu. E aí você passa, afastado desse animal encantado, você passa a ter medo de vazios. E a avó amarela, ela tinha dentro dela um lugar reservado para o vazio, porque o vazio é essencial também. O vazio, ele também nos constrói. Somos feitos de vazios. Aí eu queria perguntar para vocês que vazios que vocês sentem agora com essa quarentena. Qual vazio? É aqui? Gente, eu não é aqui não. É aqui. Eu errando meu próprio quebra-cabeça. E que vazios que vocês sentem? Que vazios que vocês passaram a sentir durante essa quarentena? Eu acho que é o vazio de não estar perto daqueles que eu gosto. E assim, tem um vazio especial em especial, que também machuca bastante, que é o vazio da sala de aula. Eu sinto muita falta de estar em sala de aula. Essa época do semestre seria aquela época de você estar desesperado, de você estar à base do café praticamente, para dar conta de todos os trabalhos, de todos os textos, de tudo que você tem que entregar, sabe? Eu sinto um vazio muito grande dessa saudade de estar na rural, de estar em sala de aula. Porque não que não tenha textos para ler, eu tenho que montar a live, tenho os textos teóricos do projeto que a gente discute, tenho feito o TCC, então também são vários textos, mas não é o mesmo gostinho, sabe, de você estar se descabelando e ao seu lado tá a sua melhor amiga também se descabelando pela mesma razão. Então, assim, é diferente, né? E esse vazio, ele faz sentir, ele faz refletir também. E aí, quando você reflete, você questiona também. E aí, quando você questiona, você também se lembra, você se redefine. E aí, né, porque nesse vazio, né, nesse revisitar de memórias, a gente pode encontrar também um bilhete escrito, como a gente escreveu, né, na semana passada, e como a avó amarela
ela cozinha lembrete. A avó amarela que cozinha lembrete. E a gente também... Ficou em cima do outro, mas enfim. E a gente também cozinha esses lembretes, né? E aí, qual é a sua lembrança cozida, né? Qual é a lembrança que você tem que tá nesse lembrete? Pra mim, e que foi afetada de alguma forma pela pandemia. A Bruna fala, né? A escola faz falta, um vazio enorme, sim. A Dona Ivone, vazio de estar perto dos amigos, de ir brincar, tocar o outro sem medo, tomar um café, conversar bem perto o que o outro podia ouvir. Sim, Dona Ivone, verdade. Até dos seminários, sim, de saudade de apresentar na frente da turma e apresentar alguma coisa para alguém que esteja vendo, sabe? É essa falta. E aí o meu lembrete, assim, cozido, seria uma tradição que a gente tem aqui na família do fulá. Eu não sei ao certo se o fulá vem da região da minha bisa, mas eu acho que sim, ou não sei se é de Portugal no modo geral, ou se é só específico da região que ela veio, que eu acho que é Trás-Montes, tem um monte no nome. É uma região em Portugal, e aí é a tradição do fulá na Páscoa. E com a quarentena, essa tradição se manteve de uma forma diferente. A gente não sentou e a gente não sentou juntos enquanto família inteira e comeu fulá. Foi cada um da sua casa. Foi entrega de carro. A minha mãe com carro veio aqui na minha avó, me deixou junto com um tabuleiro, e aí foi fazendo essa entrega dos tabuleiros por carro, de casa em casa, cada um comeu separadamente, enfim. E aí essa é a lembrança que eu tenho, né, desse lembrete de cozido. E aí, se alguém tiver um, pode ir falando, tá? Que aí eu paro e falo, e leio. E aí a gente vai construindo essas lembranças, essas saudades aqui, no momento presente. Por exemplo, a gente aqui nesse momento, a gente tá construindo uma memória, a gente tá construindo uma saudade, a gente tá construindo um laço aqui. A Jurema Velasquez disse que vazio de poder abraçar e beijar meus filhos e netos. É essa falta mesmo, né, Dona Jurema? Eu também sinto muita falta de estar junto com a minha mãe, com as minhas irmãs, o meu sobrinho. E é uma saudade que, né, que machuca, que dá bicadinhas de bem na nossa memória. E aí, inclusive, ela é essa saudade que vai machucando, que aperta, que dá essas bicadas, né? Aqui, dessa ilustração mesmo, igual as garras do Hugo, né? Dessa saudade que aperta, que dói no peito. E aí, nesse momento, aqui nessa live, a gente também cria esse vínculo, a gente cria essa saudade, e ela sempre estará com a gente. Ela se constrói aqui e ela se constrói no presente, e ela acompanha a gente pelo futuro. E a Juliana falou uma coisa que vai sentir falta depois da quarentena, são essas lives de quarta. vai deixar saudade de alguma forma, né? Pra mim também. E aí, né, porque assim, é o que eu falei um pouco mais pra atrás, né, no início, que embora ela seja subjetiva, ela é construída de forma coletiva. E é que a gente está criando esses momentos, essas memórias, essas saudades, e a gente sente saudades um do outro. E aí é nesse silêncio do vazio, né, quando a gente sente, que a gente pode encontrar nesse silêncio, a gente pode ressignificar e questionar várias coisas. Elas vão parar de vez, não sei ainda. O que é live depois da pandemia, não sei. Não sei. Surpresas, vamos ver. A Bruna falou que o lembrete dela é a avó batendo bolo para o café da tarde e cantarolando enquanto minha família está espalhada pela casa, com uma história da avó amarela. Ai, que legal, Bruna.
E aí, tá. E aí desse vazio a gente pode ressignificar, mas a gente só vai conseguir que o vazio cumpra esse papel transformador se a gente conseguir nos sentir confortáveis, né, com a gente, se a gente conseguir reconhecer o vazio como uma parte importante, uma parte que não falta, é uma parte que agrega mais do que tira. E aí a gente se sentir confortável no nosso próprio vazio, no nosso próprio silêncio, é muito complicado, é extremamente difícil, uma vez que esse modelo de sociedade, como a gente estava falando dos padrões, ele estabelece esses padrões que fortalece essa exclusão, que fortalecem o preconceito, e aí não só o preconceito do outro, mas o nosso também, o nosso com o outro, o nosso com a gente. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir encontrar nesse vazio um momento de reflexão, um momento que nos leve a questionar algo. Porque a gente sempre acha que é um momento de solidão e que a solidão ela é perversa, quando na verdade a solidão pode te proporcionar uma visão diferente daquilo que está posto, né? E aí, isso acontece também, né, muito para que a gente não seja capaz de reconhecer essa força, para que a gente não seja capaz de, no vazio e no nosso silêncio, encontrar o nosso pássaro encantado, né? Porque o nosso pássaro encantado, ele traz problemas para essa sociedade, para quem tá, né, pros detentores, pros capitalistas, né? E aí a gente começa a se rebelar quando a gente encontra o nosso animal encantado. E aí a gente volta para aquilo da dificuldade de falar sobre si, das dificuldades de se enxergar, e a gente vai tomando essas somas diárias. E aí me lembra muito também o filme, né, do Jack. E tem um curta que eu esqueci o nome, mas foi um curta que passou... Ai, meu Deus, eu não vou lembrar o filme, mas eu tenho o link, eu vou deixar o link depois. Eu esqueci de anotar o nome. Eu até vi antes de começar a live o nome, mas eu esqueci de anotá-lo aqui no caderno, na colinha. Mas é um curta que passou, se eu não me engano, antes de Moana. Né? Um curta bem interessante que fala um pouco sobre essa mecanização do ser humano. E aí a gente vai engolindo todo o barulho do mundo, né? Conforme a gente vai deixando de sentir, a gente vai engolindo esses barulhos do mundo. E aí a gente vai aceitando peças que não se encaixam na gente sem questionar. A gente vai aceitando qualquer coisa, baixando a cabeça. E aí a gente vai tentando se encaixar e encaixar as peças de acordo com o que a sociedade espera. Que é com essa espera de perfeição que nem todos vão conseguir se encaixar. E aí a gente tem, né, quando a gente vai engolindo todos os barulhos do mundo, uma vez esse barulho pode se explodir, e ele tem que explodir, e ele explode nessas ondas de protestos que a gente, né, vem vendo em alguns lugares, e aqui, infelizmente, no Brasil, tão poucos protestos, tão poucas vozes levantadas. E aí a gente vê o caso dos Mateus, eles têm o mesmo nome até, o entregador, né? E o menino que foram vítimas de preconceito racial, o entregador e o menino do relógio, né? E aí a gente vê tantos casos assim, e a gente, né, enquanto sociedade, engolindo esses barulhos. Até quando a gente vai engolir esses barulhos? Ninguém é forte o tempo todo, obviamente, ninguém tem que ser forte o tempo todo, mas a gente precisa gritar, né, e dar um basta nisso, né? Teve uma comoção geral lá fora e a gente não tem essa mesma comoção aqui no Brasil, essa mesma união. Por que será? Né? E aí a gente tem que reconhecer também, né, que o nosso quebra-cabeça, nós somos feitos de muitos recortes. Muitos recortes sem jeitos, muitos recortes pela metade, recortes que saem, recortes que rasgam, mas que sempre estão marcados lá.
E a gente muitas vezes não reconhece isso, a gente não se reconhece no outro, a gente não se reconhece enquanto grupo. E aí a gente volta para aquela história do conto do Crishi, perdão. E aí, né, que eles só conseguiram derrotar os desencantados da floresta quando eles se conheceram e começaram a cantar juntos. E a gente precisa fazer esse barulho. Falando em barulho, né, nesse preciso gritar, tem uma música do live action de Aladdin que se chama, na verdade se chama Speechless, só que a tradução, ela é perfeita em qualquer idioma. E aí, pelo menos nos 5 que eu escuto, ela é perfeita. E aí no português Ninguém Me Cala. E aí ela fala isso, né? Tem uma parte da música que ela fala: chegou a hora do mundo mudar, essa história é antiga. Aí tem o recorte da princesa, mas aí na princesa vocês, né, todo mundo, né? Uma princesa não pode falar, não há o que eu não consiga. E aí ela vem e fala, né, que tem muito que viver, eu vim ao mundo pra voar. Tenho muito que viver, eu vim ao mundo pra voar. O meu corpo grita, ninguém me cala. E aí a gente, é justamente isso, né? Ninguém pode nos calar. Mas aí vem uma pergunta que eu não vou responder agora e não tem como responder assim no imediatismo. Não pode ser respondida assim. Mas é uma provocação que pode ser levada para a semana, para reflexão da vida, né? E no geral, que como é que a gente acha essa voz, como a gente grita que ninguém nos cala, que se mesmo incomodados, mesmo reconhecendo tanto, há um sufocamento, né? E aí, antes de finalizar, vamos para a foto, porque semana passada não teve a foto e eu fui cobrada por algumas pessoas. Então vamos tirar a nossa foto e aí eu faço o encerramento. Pode ir, gente? Vai. Não sei se vocês conseguiram fazer a foto, mas eu acho que sim. Eu fiquei parada, contei até 5, fiquei parada. E aí, né, falando em foto, as fotos que são tão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, hoje digitalmente até, elas são um dos inúmeros símbolos possíveis que nos faz infinitos, né? Que nos faz ficar eternos. Porque elas estão sempre com a gente. Elas têm sempre um lugar no nosso álbum. Seja o nosso álbum físico, seja nosso álbum físico, ou um álbum digital, né? Nas caixinhas digitais. Elas marcam momentos. Gente, eu tô mostrando aqui, eu não pedi autorização para as pessoas da foto, mas são só familiares. Se alguém me processar, não pode. Elas guardam nossos momentos, elas guardam nossas histórias, elas nos fazem ser infinitos. Elas contam a nossa vida, elas nos marcam, né, na sociedade. A gente sempre estará na galeria de alguém, a gente sempre estará no álbum de fotos de alguém, né, nessa passagem da vida que contam histórias novas e histórias antigas. E nesse momento que a gente marca no nosso país mais de 100 mil pessoas mortas, a gente marca mais de 100 mil pessoas que compõem o álbum de alguém, que compõem o álbum físico ou o álbum virtual de alguém. E a gente fala de mais de 1.000 pessoas que ficaram eternizadas e serão infinitas no álbum de seus parentes, mas também na lembrança de quem a gente não conhece. A gente pode não saber o nome das 100 mil pessoas uma por uma, a gente pode não
saber como era o rosto, como era essa pessoa, mas elas estão sempre na nossa lembrança. Então elas serão infinitas. E ao contrário do que dizem uns e outros, nós não precisamos ser coveiros para ter essa lembrança, para ter esse sentimento. Muito pelo contrário. A gente só precisa ser humano, a gente só precisa ser encantado. E no dia, né, que mais de 100 mil pessoas não podem mais tocar a vida. Mais de 100 mil pessoas não podem tocar a vida. Outras incontáveis mais também nunca puderam. Nunca puderam porque não tiveram acesso à educação, à saúde, à moradia, acessos básicos, porque vivenciam diariamente, desde sempre, o preconceito, a opressão. Então, muitas pessoas não podem tocar a vida. Que vida que se toca, né? E daí, né? Quantas mais injustiças serão toleradas, quantos mais idaís serão escutados, quantos mais idaís e derivados nós iremos engolir assim, para que o que falta, na verdade, para esse desencantado cair, o que falta para a gente se unir e expulsar esse desencantado. Enquanto essas 6 mil pessoas e tantos outros que se foram e que seguem aqui e que seguem invisíveis existirem em nossas memórias e estiverem com a gente nas lutas, nas ruas e em nossos pensamentos, em nossas ações, em nossos atos políticos, nós não podemos e nós não devemos permitir que ninguém nos cale. Né? Nós não podemos e não devemos permitir que ninguém nos cale. A gente tem que ir pra frente e falar, não fico mais quieta. Ninguém nos cala. É isso, não deixe que ninguém te cale.